Hoje eu quero tratar sobre a nossa festa aqui específica, a nossa festa de aniversário. Então tem um tema para ela. E o tema dessa festa está em Tiago capítulo 5. Eu queria que você abrisse, que a gente vai ler junto. Tiago capítulo 5. Você vai procurar o versículo 17. Na verdade, eu queria muito ver você anotando as coisas, tá? Porque isso aqui que a gente fala aqui faz toda a diferença. No decorrer dessa mensagem você vai perceber como os frutos são gerados quando a palavra é internalizada. E nesses 6 anos aqui no Ministério Efraim em Teresina, essa tem sido a nossa didática. A gente tem buscado, tem procurado fazer com que a palavra se internalize na sua vida. Então, Tiago 5,17. Elias era uma pessoa frágil como nós. Ele orou fervorosamente, rogando para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Então fez outra oração, e os céus derramaram suas chuvas, e a terra produziu seus frutos. Amém? Olha só como o Evangelho ele tem uma multiforme ação, uma multiforme graça. Nós podemos enxergar o Evangelho de vários ângulos, mesmo assim ele tem o seu poder. Eu já falei desse versículo aqui várias vezes, desde que entramos aqui na designação dos dias de Elias. Já falei várias vezes desse versículo, mas hoje ele vai ter outra conotação para a gente. Nas últimas 2 mensagens, eu falei sobre dias de Elias. Nas 2 últimas mensagens eu falei que os dias de Elias são importantes. Nas últimas 2 mensagens eu falei sobre Evangelho. Então, desde domingo passado a gente falou o que é o Evangelho. Então, nós já sabemos, o Evangelho não é ação social, né, que a gente até formatou, né, a nossa busca na internet, quando as pessoas mostram ação social feita na igreja, sempre tem uma respostinha embaixo dizendo, isso é o verdadeiro Evangelho. A gente desmitificou isso, né, no último culto, no culto de domingo, falando sobre o verdadeiro Evangelho. O Evangelho são as boas notícias. Então, a melhor definição de Evangelho, boas notícias. Então, o Evangelho não é ação social, o Evangelho não é foto bonita, o Evangelho não é luz piscando, o Evangelho não é louvor lindo, obrigado, porque o louvor hoje foi lindo. Mas ele é um resultado do Evangelho na sua vida. Se o Evangelho não estiver dentro da sua vida, nenhuma dessas coisas fica linda. Né? Não é bonito a ação social, porque não tem Evangelho no meio, você não está transmitindo uma boa notícia, então a ação social vai servir mais como um ato parasitário, né? Vai ter um parasita que sempre vai querer alguma coisa de você. Mas isso aí não é Evangelho. O Evangelho é a boa notícia transmitida e nós sabemos qual é a boa notícia. Qual é a boa notícia do Evangelho? Jesus Cristo morreu, ressuscitou para nos dar vida eterna. Se essa mensagem estiver nas suas ações, isso é o verdadeiro Evangelho. Aprendemos isso com muito mais profundidade no domingo passado. E no Shabat com Palavra, eu falei um pouco mais da continuidade desse processo do Evangelho, que é sobre a semente que brota. A semente brota, ela tem que ter uma terra fértil? Tem. E tem que ter água. Deus é o Deus da chuva. Então, o Deus que manda chuva é o Deus que vai fazer a semente brotar. Então, a água vai ser importante. Ali a gente trabalhou muito o conceito da mulher de Samaria, a mulher samaritana, que teve uma conversa com Jesus no poço de água, porque aquela água viva é que faz o Evangelho brotar. O Evangelho é a semente e a água viva faz o Evangelho brotar, e aí você começa a ver os efeitos do Evangelho. São essas coisas todas que a gente tem visto. A igreja agindo é o efeito do Evangelho na sua vida. Se você não age, meu Deus, está precisando plantar mais Evangelho em você. E aí nós nos deparamos com essa palavra linda de Tiago, remetendo aos dias de Elias. E esse é o ano profético para a gente. Quando a gente faz aqui 6 anos de Ministério Efraim em Teresina, estamos debaixo dessa palavra maravilhosa de que chegamos nos dias de Elias. Os dias de Elias são dias de evangelho ativo. Meu Deus, pastor, mas Elias é do Antigo Testamento. O que é que tem a ver Elias com o evangelho? No Antigo Testamento é cheio de boas notícias. A gente acabou de descobrir o que é Evangelho. O Evangelho são as boas notícias. O Evangelho são as boas notícias de Jesus, o Messias, o enviado de Deus, o ungido de Deus,
que morre na cruz e depois ressurge. O Antigo Testamento está repleto de apontamentos para essa boa notícia. Então, no Antigo Testamento já tinha evangelho. Então, tinha evangelho nos dias de Elias. Elias estava sempre apontando para um tempo profético, em que viria a ressurreição de Cristo. Tanto que Elias é usado como uma figura lá de Apocalipse. Nós também já estudamos aqui. Em Apocalipse vão aparecer duas testemunhas. Uma delas, os teólogos todos concordam, é Elias, mesmo porque é o nome que aparece em Apocalipse. Então, um é Elias. Elias é o profeta do Evangelho. Não podemos perder essa ótica. 6 anos de ministério para aí, gente. 6 anos de Evangelho. O Evangelho foi pregado na vida de vocês. E vocês dão fruto. Por que eu arrisco dizer isso? Porque eu sei quais são os efeitos do Evangelho. Os efeitos do Evangelho são os louvores que saem de nós, porque nós somos salvos em Cristo. Senão, não sai o perfeito louvor. Jesus ensinou isso falando sobre as crianças. Vendo a Rávila e a Marjorie dançando ali, delas saem o perfeito louvor. Jesus ensinou isso falando de criança. Deixa vir, porque delas vem o perfeito louvor. Então as crianças entendem com muita pureza. Lá em casa, a minha filha fala do Evangelho. A Matusa deu o testemunho dela dizendo que lá em casa a gente fala do Evangelho o tempo todo. É o tempo todo falando de Evangelho. Tem um Bom Dia Brasil. E lá em casa tem um Bom Dia Minha Casa. Porque lá em casa o Bom Dia é feito de Evangelho. A gente senta na mesa para tomar café e fala de quê? A gente fala de quê? A gente fala de Evangelho. É o tempo todo lá em casa falando de Evangelho. Lá a minha casa é estável. Você vai lá na minha casa, todos vocês vão visitar a minha casa nesse próximo mês, todos vocês. Primeira visita foi da Maria. A Maria já foi lá em casa, já tomou um café com a gente. E eu vou chamar todos vocês vão lá. Vocês vão lá em casa é estável, é uma casa estável. Lá em casa tem segurança. Você vai entrar na minha casa e vai ouvir uma boa notícia. Você não vai ouvir a notícia da TV lá em casa, porque ela vai estar desligada. Meu Deus, tem um senhor alienado, você não entende nada que está passando no mundo. Eu entendo tanto. Eu entendo tanto do que está passando no mundo, porque eu sei até como é que vai terminar. Porque a Bíblia já traz as notícias frescas para mim. As boas notícias estão na Bíblia. Eu sei todas elas, porque eu a estudo. Eu estudo a Bíblia. Então lá em casa a gente toma café com Bíblia. Na hora do café, a minha esposa está com a Bíblia aberta lendo. Na hora do café, a minha Bíblia no computador, porque eu tenho um registro de cada estudo que eu faço. Eu vou lendo e marcando os registros. Eu vou lendo e copiando e colando numa folha de notas. Então eu abro o computador, eu tomo café com o computador. Não é na internet. Eu tomo café com o computador na Bíblia, porque eu vou tirando as notas. E a gente vai conversando Bíblia. A gente vai conversando os problemas do dia a dia na Bíblia. Sim, eu tenho problemas no dia a dia, é verdade. E todos eles eu trago a uma resposta, porque isso é Evangelho. A resposta do meu problema do dia a dia está em Jesus Cristo. Me diga qual é o efeito moral. Qual é o efeito moral que as notícias dos jornais trazem para nós? Me diga. Qual é o efeito moral que as notícias da Bíblia trazem para nós? Eu te digo. E a terra produziu os seus frutos. É aí onde enxergamos frutos. João, pregando isso, na primeira mensagem do Evangelho, diz: é necessário procurar em nós frutos dignos de arrependimento. Ele estava querendo verificar se tem Evangelho, tem frutos dignos de arrependimento. Então esses frutos dignos de mudança de vida não se vai achar em qualquer outra estrutura literária, em qualquer outra notícia dada, a não ser a boa notícia do Evangelho. É por isso que eu te digo, uma casa estável é uma casa que recebe notícias do Evangelho. Eu tenho recebido pessoas, eu tenho recebido pedidos, eu tenho recebido notícias, pessoas me pedindo boas notícias. Uma pessoa ligou para mim e na conversa disse: eu estou com dificuldade de dormir. Posso te mandar uma foto? Mandou a foto de um remédio para dormir. Diz: esse aqui é o meu nível hoje. Ansiedade lá em cima, a ponto de precisar de uma medicação, de consultas, porque não estava conseguindo dormir. Só dorme quem tem paz, gente, porque se você está abatido na sua paz, é difícil relaxar, descansar, é difícil dormir. Então dorme quem está em paz. O Evangelho. O que é que o Evangelho tem de resposta para você? Porque o Evangelho é aquele que me enche de paz. Em paz me deito, durmo.
e acordo. É assim que tem escrito no Salmo, né? Deita, dorme e não morre não, tá? Deita, dorme e acorda. Porque é assim que tem no Salmo escrito. Paz! Eu encontro onde? No Evangelho. Qual foi a resposta que eu dei para ele? Continue tomando seu remédio, já que você já foi medicado. Continue. Porque eu não sou, tem uma palavra muito em voga, negacionista. Eu não sou negacionista. Mas eu entendo que isso aqui é uma boa notícia. Se você souber o que é negacionista, você não usar essa palavra. Primeira vez que se lançou a palavra negacionista foi contra as pessoas que diziam que o Holocausto não existiu. Negacionista, pode procurar os melhores dicionários. Negacionista, aquele que diz que o Holocausto não existiu. Aí você esfarinha o significado da palavra e diz, você não acredita nas notícias, você é um negacionista. Você está dizendo que eu não sei que o Holocausto existiu? Está diminuindo o tamanho do Holocausto? Eu não sou isso. Eu não sou. Então eu sei o que acontece no mundo. Eu sei o significado das palavras. Quem usa e não sabe o significado, usa errado. Então, com muita seriedade, eu falo aqui, eu sei o que está acontecendo. Porque a palavra me dá boas notícias. Foi isso que eu disse para aquele rapaz. A palavra vai te dar uma boa notícia hoje. Jesus é a boa notícia para a tua vida. Dorme bem, homem de Deus. Dorme bem. Esse remédio vai te fazer dormir quimicamente. Mas olha, a paz que tem no teu interior vai te dar um sono de paz, descansado. E amanhã você vai acordar dizendo, eu dormi bem. Amém. Tranquilidade, gente. Paz. Vem de onde? Vem daqui. Vem daqui. Então isso aqui é muito sério para mim. Quando eu leio o Tiago dizendo, e a terra produziu os seus frutos, eu lembro de vocês. Porque eu lembro das palavras que emito nesse altar. As palavras que a Aratusa emite desse altar. As palavras que vocês, quando vêm aqui para o altar, também emitem. Aliás, vocês fazem tempo que não emitem palavras aqui. Já pregaram mais. Lembra das quartas-feiras que vinham, pegavam o microfone, pregava, tinha folhas aqui, né? Pessoas liam folhas aqui de mensagens. Vocês produziam fruto. A terra deu seu fruto, então nós sabemos, é uma semente preciosa e é a semente do Evangelho. Marcos capítulo 4, versículo 3, Jesus falando, escutai, eis que o semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e chegaram as aves e a devoraram. Outra parte caiu em solo pedregoso, e não havendo terra suficiente, nasceu rapidamente, pois a terra não era profunda. Contudo, ao raiar do sol, as plantas se queimaram, e porque não tinha raiz, secaram. Outra parte ainda caiu entre os espinhos. Estes espinhos cresceram e sufocaram as plantas, e por isso não pôde dar frutos. Finalmente, outra parte caiu em terra boa. Germinaram, cresceram e ofereceram grande colheita. A 30, 60 e até 100 por um. Você conhece essa passagem? O semeador que saiu a semear? O semeador saiu a semear uma boa semente. Qual foi a semente? Você sabe, a semente que ele saiu a semear foi a palavra. A original para a semente aqui, do grego, é speiro. Essa palavra também é usada para o homem de guerra que no momento da batalha sacava a espada. Tem alguma ligação entre palavra e espada? Eu estou sacando agora aqui a minha espada, que é a palavra de Deus. Paulo já escreveu isso lá em Efésios 6, a armadura. E a palavra é a espada. Paulo já ensinava isso. Então a palavra de Deus é a espada. O semeador que sai a semear, ele saca uma espada para lançar as preciosas sementes. E as sementes são as palavras do Senhor. Evangelho. O semeador saiu a semear. E ele começou a lançar as suas sementes. Sacando da espada, ele começava a lançar as sementes. Todo dia, nós aqui temos um chamado de lançar as sementes. Pessoal, onde você está, deve-se lançar uma semente. Seja trabalho, seja estudo, seja live. Onde você está, vai ter um terreno dizendo, cadê o semeador que lança a sua semente? Então lance a sua semente, porque todos nós temos uma história para contar. Paloma veio aqui e falou da história dela, um lindo testemunho. Uma reunião, uma palavra. Foi uma palavra mesmo? Novas conexões ali. Nessa palavra condensada em novas conexões, girou o espiritual. Quando alguém chegar com um problema para você, eu preciso mudar de vida. Na minha mente vem logo essa expressão.
sabe o que você precisa para mudar de vida? De novas conexões. Por quê? Porque já linkou aqui comigo. Desde aquela reunião, Paloma falou que em Shavuot, em Pentecostes, isso mudou a vida dela no dia seguinte. Você acabou de ouvir um testemunho aqui. Novas conexões mudam de vida. Matúsela veio passar férias aqui em Teresina. Novas conexões. Aí ela veio, contou o testemunho dela dizendo: hoje eu tenho novas conexões em Teresina. Não é? Então se alguém chegar, pastor, eu preciso mudar de vida. Não estou gostando do meu emprego. Não estou gostando da minha renda. Não estou gostando de alguma coisa em mim. Sabe o que você precisa? Porque já falou com você. Nessa semana você tem uma semente aí nas suas mãos para falar para alguém. Porque isso já falou com você. E a terra vai produzir bons frutos. Olha só, a terra ali no coração da Paloma já produziu um fruto bom de novas conexões. A semente foi plantada. Eu lancei sementes, novas conexões. Você agarrou a semente e a semente brotou. Isso é contextualizar o Evangelho. Porque esses caras escreveram isso aqui, Marcos escreveu, Mateus também escreveu, Mateus capítulo 13, a mesma história. O semeador saiu a semear, a mesma história. E eles falam de sementes que brotam e sementes que não brotam. Eu tenho certeza que você já ouviu 1050 palavras sobre o semeador que saiu a semear. Eu tenho certeza. Mas hoje vai ter mais uma palavra sobre isso e vai ser um pouco diferente. Porque vai ter uma coisa nova que você vai pegar. Essa semente aí eu ainda não peguei. E hoje você vai pegar. Essa semente aqui é nova? Essa semente vai me dar um fruto novo? Porque eu sempre imaginei que o semeador que saiu a semear era uma história de fora para dentro. É uma semente que está no externo e tem que entrar, internalizar. Então o semeador saiu a semear é uma semente de fora que entra na sua vida. É a palavra que alguém está pregando e você internaliza. Toma como sendo sua. Pega essa palavra e coloca para dentro. Só que eu imaginava que existiam várias terras diferentes. Tinha terra que era infértil. Não adianta, aqui não vai brotar nada. É isso que ele está falando aqui. Lançou a semente, mas não sai. Só que na parábola isso não fica muito claro. Não tinha diferença do fértil. Ele saiu a semear pelo seu caminho. Eu imagino que aquele caminho não tinha uma mudança muito grande de terra, gente. Ele saiu a lançar sementes. A terra estava lá. Tanto que uma das sementes chega na beira do caminho, não chega a ter contato com a terra. Nem tem contato com a terra. Então, de fora para dentro, não entrou. Ficou ainda fora. Se não entrou, se a palavra não entrar, se a semente não entrar, se o evangelho não entrar, é óbvio que a terra não vai produzir fruto nenhum. Não vai. Qual é o efeito do evangelho na sua vida? Eu tenho certeza que o primeiro efeito é você falar dele para alguém. A gente falou disso sexta-feira. Shabat com palavra. É você falar disso para alguém. A mulher samaritana foi lá e falou e aí a cidade toda veio. Queremos ouvir mais desse Jesus. Então a gente vai ter que falar para alguém. Nessa semana a gente vai falar do evangelho para alguém. A gente vai falar. Você tem vergonha do evangelho? Eu falei disso no Shabat com a palavra, porque ele é vida para mim. Como eu posso me envergonhar do que é vida para mim? A gente vai ter que falar do evangelho para alguém. Em que contexto, pastor? A gente acabou de falar de vários contextos aqui. Contexto, por exemplo, das novas conexões. É um contexto. Você trouxe o evangelho do plantio aqui para o contexto de hoje. Está evangelizando. Então isso vai mudar muita vida, viu? Isso vai mudar muita vida. Eu pensava que era a diferença, mas não é. É a profundidade da semente. A primeira semente nem entra na terra. Nem entra. É eu me esgoelar aqui por 6 anos. Várias mensagens a gente já pregou aqui. Muitas memoráveis. Muitas que você... Eu tenho certeza que você lembra. Você fala, qual mensagem você lembra? Você lembra até o título que eu dei. Você lembra o slide, você lembra tudo. Então são mensagens que são memoráveis. Mas se você não deixar nem entrar no seu coração, vai ficar começo do caminho. E é tão terrível isso porque... Depois, Jesus vai explicar a parábola. Mateus 13, 19, ele explica assim: quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não a compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Quando eu prego aqui, e você por um acaso nem estou prestando atenção, sabe o que eu estou me ligando? O fogo que eu deixei aceso lá em casa vai queimar o arroz.
Se a sua mente está longe daqui, sabe o que acontece? É aterrorizante para mim. O maligno tem acesso ao teu coração para ir lá e roubar a semente que a gente está lançando aqui. Eu não quero o maligno com acesso ao meu coração. Você quer? Eu vi um testemunho de uma pessoa. Eu queria ver um filme de terror. Foi assistir um filme de terror. E é o que o filme? Um terror, gente. É um terror. Né? O Exorcista. Você sabe o que aconteceu com o Exorcista? A menina exorcizada, ela ficou cheia de demônios pro resto da vida. Se você for pesquisar lá a história da menina, você vai ver. A atriz mesmo, tá? A atriz. Você vai ver. A vida dela virou um inferno de demônio. Meu Deus. Sabe qual é o filme que mais é baixado no mundo? O gênero. Eu me espantei, porque de olhos fechados eu apostaria. Rapaz, deve ser filme pornográfico. Eu fiquei de queixo caído quando eu vi a estatística. São os filmes de terror. Jesus. Tem gente que abre a porta da sua casa e diz: terror, entra aqui. Terrível. Pois uma palavra pregada e a pessoa diz: sabe de uma coisa? Eu não quero nem saber. Eu estou interessado em outra coisa. O maligno vai ter acesso ao coração para roubar a semente. Aqui não. Em nome de Jesus. Aqui não. Jesus continuou explicando a parábola. Ele disse: tem mais um nível de semente. A semente até entra, a pessoa até fica alegre. Mas quando fecha a porta da igreja, que ela vai para a casa dela, as coisas começam a mudar. Porque existe, quando você absorve a palavra, ela começa a brotar no seu coração, essa alegria de falar dela é notório. Então tem gente que vai chegar para você e você vai estar na alegria. Olha só, por 6 anos. 6 anos de ministério Efraim, a terra deu seu fruto. Que negócio bonitinho, né? Tá lindo demais. Então a terra deu seu fruto. Hoje a gente vai tomar a ceia do Senhor. A gente vai sair daqui alegre, tomando a ceia do Senhor. Alegre mesmo, tá? 6 anos de ministério, 6 anos de alegria, 6 anos de evangelho. A gente vai sair daqui alegre, com a ceia do Senhor nos alegrando. E amanhã, meu Deus, amanhã, vai ter alguém precisando da mesma alegria. E você vai falar da semente que entrou no seu coração. Mas se ela só tivesse aprofundado um pouquinho, a alegria vai brotar. Você vai até falar do evangelho, mas pode ser que você seja perseguido, foi o que Jesus falou. Por causa da palavra, chegam os problemas e as perseguições. E esse aqui, com o evangelho pouco profundo, ele logo fica desanimado. E começa a dizer: não é bem o evangelho que eu queria falar de ti, não. Eu queria só falar de problema mesmo, vamos alimentar um problema um do outro. E o discurso muda. Eu não posso mudar meu discurso. O meu discurso é do evangelho que tem me feito ter uma nova vida. Esse é o meu discurso. Mas então eu não posso mais andar com você. Que pena. Porque no dia que você precisar, eu tenho uma palavra de vida para mudar a sua vida. Não dá para mudar o discurso, gente. Pode ser perseguido? Pode. Eu já fui perseguido? Muito. Eu não quero lhe mostrar as mensagens que eu recebo na internet. São de perseguição. Já falei algumas vezes para a minha igreja aqui. Você isso, você aquilo, e a sua esposa não sei o que mais, e a sua filha, eu vou pegar não sei o que. Tem de tudo, gente. Absurdo. Mas eu não largo mão, eu prego o evangelho. O evangelho, eu prego. Eu prego isso aqui. Não largo mão. Então essa semente não está rasa na minha vida. Essa semente é a minha vida. Se arrancar essa semente, arranca a minha vida. Então não posso deixar arrancar. Essa semente está comigo. Não vai arrancar. Jesus continuou explicando, e aqui onde eu vejo a diferença, brotou na terra. Então a terra era fértil sim, mas se for só um pouquinho, não tem segurança, logo desanima. No versículo 22 de Mateus 13 ele fala: as preocupações desta vida e a sedução das riquezas são os espinhos que sufocam o evangelho do terceiro caso. Nós podemos nos preocupar com muitas coisas aqui. Eu tenho preocupação que hoje eu tenho que dar um alimento para a minha família. Eu tenho que dar o almoço da minha casa. Eu tenho preocupação que eu tenho que trabalhar e ter comida na mesa, porque eu tenho família para sustentar. Sim, eu tenho. Só que essa preocupação, ela não vai me seduzir. A palavra que ele usou é muito forte, viu? Sedução das riquezas podem sufocar
o evangelho na sua vida, a nova palavra na sua vida. E aí a terra não produz fruto. Não produz. Se alguém for procurar fruto em você, cadê o fruto? Você vai ter 3 desculpas para poder dar. Né? Não entrou, eu estava prestando atenção, não entendi muita palavra. Ou então isso aqui da riqueza, a riqueza me seduziu. Mas tem um que aí sim Jesus dá a chave, que é o versículo 23. Mas enfim, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende. Ouve e entende. Esse frutifica e produz grande colheita. A terra produziu o seu fruto. Qual é o segredo? Ouviu a palavra e a entendeu. A minha dinâmica aqui nesses 6 anos de Ministério Efraim é explicar a palavra. Confira aí no canal, você vai ver o canal. As palavras que ministramos aqui são explicativas, não são enigmáticas, não são palavras teologicamente difíceis, porque a teologia não deve ser difícil, a teologia deve ser apreensível, você apreende, você retém. Então o que falamos aqui são explicações da palavra, para que você ouça e entenda, porque se você ouvir e entender, a terra produz seus frutos. Tem chuva. Então se eu olhar em você e não ver fruto nenhum, deve estar faltando o quê? Entendimento da palavra. Se não entender a palavra, não vai ter fruto gerado. Então esses são os meus frutos. Eu tenho frutos em Teresina 6 anos. Nós temos. Qual é o fruto Teresina 6 anos? O fruto Teresina 6 anos é nosso trabalho de explicar a palavra. E isso tem gerado frutos. É por isso que eu falo. Quando você retém essa palavra aqui, ela fala com você de alguma forma. No decorrer da semana vai surgir alguém precisando dessa palavra. Aquilo que você apreendeu aqui, você passa para ela. Você está evangelizando. Porque isso aqui é a explicação da palavra. Foi isso que Tiago, na minha visão, ele percebeu. Linkou com Elias. Quando Elias orou, choveu e a terra produziu. Porque a terra vai produzir. Teresina é produção de frutos. Para mim é. Matusa chegou aqui dizendo, Teresina para mim agora é fruto. Então vocês vêm para Teresina, é fruto. Você morar em Teresina é fruto. Você trabalhar em Teresina é fruto. Você estar em Teresina é fruto. Você se congregar em Teresina é fruto. Na minha casa, eu quero que a minha casa seja um terreno que gere fruto. Por isso que lá na casa eu faço da minha casa um ponto de pregação da palavra. Tem sido o nosso esforço aqui nos cultos, tem sido o nosso esforço nas células. Por mim, todas as casas de vocês tinham célula. Porque lá é gerado fruto. Pregação do evangelho e lá produz fruto. E você chegar na sua casa e ter o dia da sua célula faz você se santificar. Não é verdade? Porque você vir para o microfone aqui, Paloma teve essa experiência hoje. Vim para pegar o microfone aqui, Paloma. Dá um gelo, né? Você, meu Deus, o que é que eu vou dizer? Eu tenho que dar muito certinho, eu tenho que estar santo, eu tenho que buscar o Senhor, eu tenho que me lembrar da palavra, eu tenho que organizar minha mente. Você fica se policiando. Quinta-feira é célula lá em casa. Rapaz, eu não quero pecar na quinta-feira. Porque já pensou você pregar em pecado? Ninguém quer. Então você já busca a santificação por isso. Aí você já se deleita na palavra, porque vou pregar, eu tenho que estudar a palavra. Então tudo isso aí mexe com você. Uma célula dentro da minha casa, mexe com a minha casa. Porque a minha casa é hora da célula. E agora, as crianças podem brincar? Não. Vamos fazer o quê? Participar da célula. Eu posso ir lá para dentro e ficar no iPad? Não, não pode. Por quê? É célula. A gente vai participar da célula. E elas participam. Minha esposa está fazendo célula com a mesa, né? Estou fazendo mesa com elas e elas participam da célula. Criança participando de célula. E adulto participa de célula também. Ou você vai perder para as crianças? A minha filha leu a Bíblia todinha. Vou falar isso até. A minha filha leu a Bíblia todinha com 10 anos de idade. Né? De 9 a 10. Dos 9 a 10 anos ela leu a Bíblia todinha em um ano. Em um ano leu a Bíblia todinha. Que vergonha! Ainda bem que nessa igreja todos já leram a Bíblia todinha. Graças a Deus, vou até fechar os olhos. Todos já leram. E você que está na internet ainda não leu? Que vergonha! Né? Eu li a Bíblia todinha de joelhos. Eu cheguei aqui na igreja e disse, olha, hoje eu finalizei a leitura bíblica de joelhos. Eu li um ano a Bíblia todinha. E aí depois eu li ela de joelhos.
De joelhos, ele todinho, todos os capítulos, todos, de joelhos. E aí eu me torno um desafio para você, estou te desafiando, lê também. A ponto de você dizer, pastor, você leu quantas vezes de joelhos? Li uma, pois eu já li duas. Glória a Deus, o desafio funcionou. Você leu mais do que eu. Agora, todo dia a gente lê a Bíblia, lá em casa todo mundo lê a Bíblia todo dia, gente. Todo dia. Então esse aqui é o meu café da manhã, eu tomo café da manhã com Bíblia, né? Então eu já fui de tomar café da manhã assistindo noticiário, mas depois eu percebi que aquilo não estava mais me fazendo bem. O café já descia pesado, meu Deus, quanta notícia ruim, cara, não dá para mim. Eu quero notícia boa, porque as notícias ruins, nem se preocupe, elas vão chegar. Elas chegam. Não precisa você procurar, elas acham você. Elas chegam. Eu não estou desinformado, eu sei o que está acontecendo, porque as notícias chegam, mas eu não as busco. A notícia que eu busco é essa aqui, a boa notícia. Então o evangelho de fora para dentro tem um nível de profundidade. Se tiver bem semeado no seu coração, a sedução da riqueza, não tira ele de você. Se estiver bem semeado no seu coração, a perseguição e o problema pela palavra, o xingamento, alguém apontar para você é crente, né? Sou sim. E? Por que você é crente? Sim, eu sou. Isso até é uma defesa para mim, porque aconteceu no ambiente, já aconteceu. E esses pastores todos retrógrados? Mas eu sou pastor. Não, desculpa, porque tinha esquecido, cara. Você me acha retrógrado? Não. Você é gente boa, mas porque você tem vários tipos de pastores. Eu sou retrógrado? Não, então na forma como você fala, tu está dizendo que eu sou. Então no processo que tu falar sobre isso, tu diz alguns pastores que você acha que são, você os conhece? Eu já ouvi falar, então você não conhece, né? Não conheço. Então você não sabe se é retrógrado. Está vendo a diferença? Poderia ser uma perseguição, e eu mudei o ambiente, dizendo a mim, você não vai perseguir, porque eu tenho princípios. Você não persegue a mim, porque eu tenho princípios. Respeite a mim, como eu respeito você. E se ambos respeitam, estamos em paz. Então eu não quero perseguição na minha vida, mas eu sei quem eu sou. Eu não posso sair de fingimento, porque naquele último dia vai ter uma pergunta, né? E Jesus vai poder dizer, confessou meu nome, eu também confessarei o teu. Não é assim que está escrito na palavra? Então eu levo isso muito a sério. Isso é evangelho para mim. Evangelho de fora para dentro vai gerar um fruto de dentro para fora. Agora o evangelho sai de você. Isso é frutificar. É quando a terra produz o fruto. Agora sai de você para abençoar outras vidas. É a palavra que sai da sua vida. Deus manda muita chuva para a minha vida. E Deus manda muita chuva para a sua vida também. Agora eu reconheço. Eu vejo quando a chuva está caindo. E quando a chuva cai, meu Deus, está chegando a hora da colheita. Então o fruto é produzido, sai fruto de você e outras vidas têm acesso a esse fruto. É como mesmo nas árvores frutíferas, gente. Você come aquele fruto e no fruto tem uma semente. Então você come o fruto e naquela semente ali, se plantar, gera um outro fruto. Então o fruto sai de você, o efeito do evangelho sai de você e dentro lá desse efeito do evangelho tem que ter uma semente dele, porque semeado vai produzir novos frutos. Evangelho para mim é pão para quem tem fome. Evangelho para mim é água para quem tem sede. A terra produzir os seus frutos vai matar a fome de alguém. Eu tenho certeza que a gente conhece aqui pelo menos uma pessoa que tenha fome de alguma coisa que ele não sabe o que é. Tem sede de alguma coisa que ele não sabe o que é. Eu sei o que é. Você sabe o que é. É evangelho. É a gente oferecer a fruta, é a gente oferecer a água que o evangelho pode dar. Que eu sei que isso aqui tudo vai causar um efeito muito grande. Essa fruta que a gente tem para comer, essa água que a gente tem para beber, no início pode ser que você nem goste, porque pode ser uma comida difícil de engolir, porque é a verdade, e a verdade nem sempre é uma verdade muito fácil de engolir, mas o evangelho de fora para dentro
vai gerar um evangelho de dentro para fora, e isso vai atrair o reino de cima para baixo. Fiz uma jogada aí, percebeu, né? De fora para dentro, de dentro para fora, e cada vez que o evangelho sai de você em forma de fruto, isso vai antecipando a vinda do reino, de cima para baixo. A Jerusalém que desce do céu, essa mesmo, ela vai vir. Vai vir porque o reino está sendo semeado. Vai vir porque de mim está saindo esse fruto. É por isso que eu instigo você. Eu não posso deixar esse fruto só dentro de mim. O evangelho tem que sair de mim. Tenho que apresentar meus frutos, porque a terra produz frutos. Todos nós aqui vamos produzir frutos. Posso ouvir um amém? Todos nós vamos produzir. Nós temos esse chamado de Deus para produzir. Nós vamos produzir frutos. E esses frutos vão alimentar aquele que tem fome, vão matar a sede daquele que tem sede. Efraim, 6 anos em Teresina para mim é produção de frutos. Por isso que eu escolhi esse tema. Dias de Elias são frutos que brotam da terra. Dias de Elias, a terra produziu seus frutos. A nossa ceia hoje vai ser a terra produzindo frutos na nossa vida. Porque todos nós aqui temos uma história para contar sobre esse ministério. Todos nós temos. Todos nós. Temos uma história para contar sobre isso aqui. E a história que eu quero que fique lembrada na nossa mente é: o evangelho é pregado, ele produz seus frutos e o fruto sai de mim. Eu mostro esses frutos para as outras pessoas. Eles recebem esses frutos. Esse fruto tem mudado vida. Hoje essa é a minha palavra para você. Porque nunca vai cessar fruto. No meu livro eu tenho uma tabela que eu mostro todos os meses do ano tem uma colheita. Todos os meses do ano tem uma colheita. É fruto todo mês do ano. Então eu não posso reter fruto. O fruto tem sempre. E isso é uma referência a Apocalipse 22, versículo 2. A árvore da vida que produz 12 frutos de mês em mês, e as suas folhas servem para a cura das nações. Lá naquele reino que desce do céu, a gente vai ver, vai ter uma árvore que produz fruto todo mês. Todo mês. Ensinando para a gente o que a gente já deveria ter aprendido aqui. Todo mês nós temos um fruto para mostrar. Todo mês, gente. Todo mês. Cadê o seu fruto de junho? Então todo mês eu tenho um fruto para mostrar. Tem evangelho? Tem. Tem chuva de Deus? Tem. Porque Deus nunca deixa de mandar água. Então tem chuva de Deus. Chuva de águas. Flui de você rios de água viva. Não é essa palavra para a mulher samaritana? Flui de dentro de você rios de água viva. Então todo ano tem 12 frutos prometidos por Deus. 6 anos. Quantos frutos nós temos? Conta aí. 6 anos, quantos frutos nós temos? Eu sei que eu sou uma minoria, porque hoje nós somos guiados muito pela massa. Somos guiados pela massa. Você vai entrar no nosso canal, você vai ver que tem vídeos de muitas visualizações. Mas se você vai entrar no canal de outros, você vai ver lá, às vezes nem é evangelho. Mas tem 14 mil visualizações na primeira hora. A minha esposa estava falando de um canal, um canal infantil, que a garota estava fazendo uma live. Tinha quase 100 mil pessoas assistindo a live dela. E o tema da live era o quê? Superficialidades. Banalidades. Nem brincadeira inteligente era só uma banalidade, mas tinha quase 100 mil pessoas assistindo. O que é que muda vidas? São banalidades? Ou fruto digno de justiça? Isso muda vidas. Então eu estou feliz com os frutos que nós temos hoje. Mas a minha oração é que nossos frutos aumentem mais ainda. Quanto mais frutos a gente aumentar aqui, quanto mais produção de fruto a gente aumentar, mais vidas mudarão de vida. Eu não ergo o altar para falar banalidades. Eu podia estar fazendo um show aqui. Mas eu não ergo o altar para banalidades. Eu ergo o altar para o evangelho. E essa é uma palavra difícil de engolir. A palavra do evangelho não é fácil. A palavra do evangelho não é muito interessante para quem não está afim. Mas é a mudança de gerar fruto ou não. Se ouvir e entender. Quem não está afim não entende nada. Mas quem ouve e entende, muda de vida. Por isso nosso canal tem crescido. Porque tem, vez por outra, um que entra e diz, gostei. E se inscreve no canal. Se inscreveu é porque a palavra parece que alcançou, né? Parece que tem uma semente plantada ali. Então gere o seu fruto. Hoje eu quero orar pelo nosso aniversário nesse sentido. Um fruto.
Todo mês essa árvore aqui lança um fruto, todo mês eu também terei um fruto que eu posso dizer, o evangelho que era de fora e veio para dentro, agora de dentro também está indo para fora. Da minha vida tem saído frutos. Meu Deus, nesse altar aqui eu me apresento, de mim tem saído frutos. Que assim seja a nossa palavra, em nome de Jesus. Amém?